Ela não te evita porque não sente nada. Ela se afasta porque sente demais. E eu sei que isso soa errado para você agora, porque quando alguém se distancia, a primeira coisa que um homem pensa é: perdi valor, fiz algo errado. Ela não se importa. Mas senta aqui comigo um segundo. De verdade, porque o que está acontecendo na cabeça dela não é rejeição simples, é conflito interno, é perda de controle emocional. E isso assusta. Você sabe aquela situação em que tudo estava indo bem, conversa fluindo, troca de olhares, risadas fáceis, e de repente ela muda. Responde menos, some, fica fria. Você fica confuso, inseguro, começa a duvidar de si mesmo. Seus amigos dizem para esquecer. A internet diz que ela não estava interessada, mas quase ninguém te explica a parte que realmente importa e que muda tudo. Capítulos nos comentários e descrição. Pule se quiser a versão curta. O que a maioria dos homens nunca entende é que, para muitas mulheres, sentir algo fora do controle é mais ameaçador do que não sentir nada. Psicologicamente, o cérebro humano busca previsibilidade, e quando uma mulher percebe que alguém está acessando emoções profundas rápido demais, desejo, apego, vulnerabilidade, o sistema de defesa dela entra em ação. Não porque você é fraco, mas porque você é impactante. Pesquisas em psicologia emocional mostram que evitamos estímulos que despertam ansiedade interna, mesmo que sejam positivos. É o mesmo motivo pelo qual alguém foge de uma oportunidade que parece boa demais. A mente tenta se proteger do desconhecido. Para muitas mulheres, você se torna esse desconhecido emocional quando mexe em partes que elas aprenderam a controlar desde cedo. E aqui vem a parte desconfortável. Quanto mais um homem tenta consertar isso com mensagens, explicações, pedidos de validação, mais ele confirma para o cérebro dela que a emoção é perigosa. Não porque você está errado, mas porque você está reagindo pelo medo, e medo não gera segurança. Isso não é sobre jogos, não é sobre ignorar por manipulação, é sobre entender dinâmica emocional. Uma mulher se aproxima quando sente segurança interna. Ela se afasta quando sente perda de controle emocional. E a maioria dos homens interpreta isso do jeito oposto. Você não vai ouvir isso dos seus amigos. E muitas mulheres nunca vão admitir isso em voz alta. Mas quando você entende esse mecanismo, tudo muda. A forma como você reage, a forma como você se posiciona e, principalmente, a forma como ela passa a te perceber. E quando você entender o que realmente faz uma mulher se afastar, mesmo sentindo algo forte, você vai finalmente enxergar por que certos homens ficam na mente delas, mesmo em silêncio. Ela não está confusa, ela está tentando recuperar controle emocional. A maioria dos homens acha que quando uma mulher se afasta, ela perdeu o interesse. Mas, na verdade, muitas vezes ela se afasta porque sentiu demais, rápido demais. Aqui estaria a verdade desconfortável. Confusão raramente faz alguém ir embora. Perda de controle, sim. O que torna um homem memorável e, ao mesmo tempo, assustador, não é o que ele diz, nem o quanto ele tenta. É a forma como ele ativa emoções que ela não estava pronta para sentir. Quando isso acontece, o cérebro dela entra em modo de proteção, não por rejeição, mas por autopreservação. Psicologicamente, o cérebro humano precisa sentir que tem previsibilidade. Quando uma emoção surge e foge do roteiro interno, apego inesperado, desejo intenso, curiosidade profunda, o sistema nervoso busca uma saída rápida para recuperar equilíbrio. Para muitas mulheres, essa saída é o afastamento. E aqui está o ponto que poucos homens entendem. Ela não está decidindo se gosta de você. Ela está tentando decidir se consegue lidar com o que sente perto de você. Pensa nisso. Você já quis algo, mas sentiu medo do impacto que aquilo teria na sua vida? Já recuou não por falta de desejo, mas por excesso dele? É exatamente esse conflito interno que acontece. Emoções fortes mexem com identidade, com padrões antigos, com feridas que ela jurou manter sob controle. Agora imagina a cena. No começo tudo flui. Ela ri, ela se solta, ela baixa a guarda. Você sente conexão. Ela também. Só que, em algum momento, ela percebe: isso está me afetando mais do que deveria. E sem entender totalmente o porquê, ela muda. Menos mensagens, mais silêncio, mais distância. O homem comum entra em pânico, começa a se explicar, a perguntar, a provar valor. Ele acha que está trazendo clareza, mas na mente dela, isso aumenta a pressão emocional. Cada tentativa dele de resolver confirma que a situação já saiu do controle. Agora o contraste.
O homem que entende o jogo emocional interno não reage com urgência. Ele percebe o recuo, mas não se desespera. Ele mantém presença sem invadir, segurança sem cobrança, estabilidade sem carência. E isso envia uma mensagem silenciosa ao cérebro dela. Eu posso sentir isso sem perder o controle. É aqui que a dinâmica vira, porque a atração não cresce onde há pressão emocional. Ela cresce onde há segurança interna. E segurança não vem de palavras bonitas, mas de comportamento consistente e calmo. Respira um segundo. O erro mais comum que homens cometem aqui é tentar forçar clareza quando a mente dela ainda está processando emoção. Eles querem resposta lógica para um conflito emocional. E isso nunca funciona. O que funciona de forma ética e madura é simples. Primeiro, respeite o espaço sem dramatizar. Espaço não é rejeição automática. Segundo, mantenha sua rotina, seu ritmo, sua vida. Isso sinaliza estabilidade. Terceiro, quando houver contato, seja presente, mas leve, sem cobranças emocionais escondidas. Quarto, confie no seu valor sem precisar validá-lo em tempo real. O que evitar a todo custo? Não tente corrigir o afastamento com intensidade emocional. Isso transforma curiosidade em resistência. Uma frase simples, natural, que comunica maturidade seria algo como: percebi que você ficou mais quieta. Tudo bem. Quando quiser conversar, eu estou aqui. Sem pressão, sem drama, sem jogo. Agora me diz, você já viveu uma situação em que alguém se afastou justamente quando tudo parecia estar indo bem? E no próximo ponto, você vai entender o que exatamente você ativa nela quando toca emoções que ela passou anos aprendendo a suprimir e por que isso muda completamente a forma como ela te enxerga. Quando você ativa emoções que ela aprendeu a suprimir, a maioria dos homens acredita que a atração cresce quando tudo é leve e confortável. Mas os homens que ficam na mente dela são os que tocam emoções que ela passou anos tentando controlar. Aqui está o ponto central. Um homem se torna inesquecível quando ativa partes emocionais que não estavam disponíveis conscientemente. Não é intensidade, é profundidade inesperada. Psicologicamente, todos nós aprendemos, cedo ou tarde, a suprimir certas emoções para funcionar melhor no mundo. Medo de apego, medo de depender, medo de perder autonomia. Para muitas mulheres, essas emoções ficam guardadas atrás de comportamentos racionais, independentes, autocontrolados, até que alguém aparece e quebra esse equilíbrio interno sem forçar. Quando isso acontece, o cérebro entra em conflito. De um lado, há curiosidade, desejo, conexão. Do outro, há a necessidade de manter a autoimagem. Eu sou forte, eu não me apego fácil, eu tenho controle. Esse choque ativa ansiedade emocional. E a ansiedade não se resolve com lógica. Ela se resolve com segurança emocional percebida. Existe um conceito psicológico simples aqui: previsão de recompensa. O cérebro gosta de saber o que esperar. Quando você cria conexão emocional profunda sem previsibilidade, você vira um estímulo poderoso e instável. Isso pode gerar atração intensa e, ao mesmo tempo, vontade de se afastar para reduzir a tensão interna. Agora visualiza a cena. O homem comum percebe que ela está se abrindo. Ele acelera, quer definir, quer confirmar, quer garantir. Ele faz perguntas demais, oferece demais, se explica demais. Ele acha que está sendo emocionalmente disponível. Na prática, ele pressiona uma emoção que ainda está crua. O outro homem percebe o mesmo sinal, mas ele desacelera. Ele não invade, ele não exige definição. Ele permite que a emoção exista sem ser empurrada para um rótulo. Ele não tenta possuir o sentimento dela. Ele sustenta o espaço para que ela o sinta com segurança. Resultado? No primeiro caso, ela sente perda de controle. No segundo, ela sente curiosidade com estabilidade. E isso muda tudo. Porque quando uma mulher sente algo forte e percebe que o homem não precisa controlar essa emoção, o cérebro dela começa a associar aquele homem a calma, maturidade e segurança. Não é mistério, é regulação emocional. E aqui vai a parte que quase ninguém te ensina. Quanto mais um homem está confortável com a própria presença, menos ele precisa reagir à emoção dela. Isso permite que ela explore o que sente, sem entrar em modo defensivo. Pausa aqui comigo. A emoção que é reprimida não desaparece. Ela apenas procura um ambiente seguro para emergir. E quando você se torna esse ambiente, sem tentar ser terapeuta, salvador ou solucionador, você se destaca de forma silenciosa. O que você pode fazer de forma prática e ética? Primeiro,
Observe o ritmo emocional dela e ajuste o seu para um passo abaixo. Isso cria estabilidade. Segundo, mantenha conversas que aprofundam, mas não interrogam. Conexão não é pressão. Terceiro, mostre consistência no comportamento, não intensidade nas palavras. Quarto, confie que o silêncio ocasional também comunica segurança. O erro que destrói tudo aqui? Confundir profundidade emocional com urgência emocional. Urgência assusta. Profundidade atrai. Uma frase simples que demonstra isso sem esforço seria: eu gosto da nossa conversa. Não precisa correr. Sem expectativa escondida, sem cobrança, sem medo. Agora eu quero saber, você já percebeu alguém se afastar logo depois de uma conexão profunda surgir? E no próximo ponto, você vai entender por que mulheres evitam exatamente aquilo que sentem forte demais e como essa evitação pode ser o maior sinal de impacto emocional que existe. Fica comigo, porque a segunda metade do vídeo começa a revelar o que realmente separa os homens esquecíveis dos impossíveis de ignorar. Por que mulheres evitam o que sentem forte demais? A maioria dos homens acha que quanto mais forte o sentimento, mais a mulher vai se aproximar. Mas muitas vezes, quanto mais forte ela sente, mais vontade ela tem de se afastar. Aqui está a ideia central. Mulheres evitam emoções intensas quando essas emoções ameaçam a imagem que elas têm de si mesmas. Não é falta de interesse, é autoproteção emocional. Emoções fortes mexem com identidade, mexem com escolhas passadas, mexem com promessas internas do tipo: eu não dependo, eu não me perco, eu não me apego fácil. Quando um sentimento surge e desafia essas narrativas internas, o cérebro entra em conflito. E psicologicamente, quando identidade e emoção entram em choque, a identidade quase sempre tenta vencer. Existe uma diferença importante entre atração confortável e atração desestabilizadora. A primeira confirma o que ela já acredita sobre si mesma. A segunda questiona. Atração intensa ativa antecipação, fantasia, curiosidade, mas também ativa medo de perda de controle, medo de se expor demais, medo de mudar trajetórias internas que pareciam seguras. E aqui entra um ponto que poucos homens percebem. O cérebro feminino tende a avaliar emoções fortes pelo impacto futuro, não apenas pelo prazer imediato. É um tipo de tomada de decisão mais preventiva. O que isso pode me custar? Vem antes de o quanto isso é bom agora. Quando a resposta não é clara, o corpo reage com distância. Você já sentiu isso em outras áreas da vida. Aquela oportunidade que parecia boa demais. Aquela decisão que mexia com tudo. Às vezes, a reação automática não é avançar, mas frear. Não porque é ruim, mas porque é grande demais para ser processada rápido. Agora pensa no estado interno dela. Ela sente algo forte, fora do padrão. Isso gera curiosidade, mas também gera vigilância emocional. Ela começa a observar mais, a se conter mais, a testar o próprio autocontrole. E nesse processo, o afastamento vira uma forma de recuperar estabilidade interna. Não é frieza, é regulação. O problema começa quando o homem interpreta essa retirada como desinteresse e reage tentando trazer de volta a emoção com intensidade. Mais mensagens, mais explicações, mais provas. Isso, sem perceber, confirma o medo inicial dela. Isso está ficando grande demais, rápido demais. O homem que permanece na mente dela não é o que tenta reduzir o medo com palavras, é o que não aumenta o medo com reações. Aqui está o paradoxo. Quando você não tenta controlar a emoção dela, você se torna o único lugar onde ela pode senti-la com segurança. E isso cria uma associação silenciosa, profunda. Para o cérebro humano, segurança emocional não é sobre previsibilidade total, é sobre consistência de postura. Quando um homem permanece centrado mesmo diante de emoção intensa, ele sinaliza algo raro: maturidade emocional. E maturidade acalma sistemas internos em conflito. Pausa comigo agora. O afastamento não é o oposto de atração. Muitas vezes é o efeito colateral dela. O que decide o futuro não é o recuo inicial, mas como você se posiciona enquanto ela se reorganiza internamente. O que você pode aplicar de forma prática e ética? Primeiro, normalize o espaço sem interpretar como abandono. Espaço não precisa de drama. Segundo, mantenha coerência entre palavras e comportamento. Isso cria confiança silenciosa. Terceiro, evite tentar resolver emoções que não pediram solução. Presença vale mais que resposta. Quarto, continue investindo na sua própria estabilidade emocional. Isso é percebido, mesmo no silêncio.
O erro que mais destrói essa fase é simples: tentar diminuir a intensidade emocional dela para aliviar a própria ansiedade. Quando você faz isso, você não cria segurança, você cria ruído. Uma frase natural, madura, que comunica isso seria: gosto de como as coisas estão fluindo, sem pressa, sem cobrança, sem expectativa escondida, sem urgência. Agora eu te pergunto, você já confundiu distância com desinteresse, quando na verdade era intensidade demais para ser processada? E no próximo ponto, você vai entender o erro masculino específico que transforma desejo em resistência e como evitá-lo muda completamente a forma como ela responde a você. O erro masculino que transforma desejo em resistência. A maioria dos homens acha que quando uma mulher se afasta, ele precisa fazer mais. Mas os homens que ela respeita são os que sabem parar antes de estragar tudo. Aqui está a afirmação central, e ela é direta. O homem deixa de ser memorável quando tenta aliviar a própria ansiedade em vez de sustentar a própria postura. Isso é duro de ouvir, eu sei, mas é necessário. Psicologicamente, quando surge atração, o cérebro entra em um ciclo de antecipação. Existe curiosidade, existe tensão, existe incerteza. Esse estado é fértil para o desejo. O problema é que muitos homens foram ensinados a eliminar incerteza o mais rápido possível, a definir, a garantir, a resolver. Só que emocionalmente isso mata o processo. Quando você reage à distância dela com explicações excessivas, mensagens longas, tentativas de alinhar sentimentos ou pedidos de confirmação, você envia uma mensagem silenciosa: eu não me sinto estável sem a validação dela. E para o cérebro dela, isso não cria segurança, cria responsabilidade emocional. Aqui entra a diferença entre quadros de decisão. O masculino tende a buscar solução imediata. O feminino tende a avaliar impacto emocional ao longo do tempo. Quando você pressiona por clareza enquanto ela ainda está sentindo, você força uma decisão antes do sistema emocional dela estar regulado. O resultado não é aproximação, é resistência. Agora deixa eu ser clara, com calma, mas com honestidade. Muitos homens não estão tentando se conectar, estão tentando se tranquilizar. Eles dizem que querem clareza, mas o que querem é alívio da própria insegurança. E isso, mesmo sem palavras, é percebido. Emoções são contagiosas. Ansiedade gera ansiedade. Pressão gera fechamento. Você já viveu isso. No momento em que percebeu que alguém esperava algo de você emocionalmente, antes mesmo de você decidir se queria oferecer, o corpo reagiu, não com desejo, mas com recuo. E é exatamente isso que acontece aqui. O homem que mantém o desejo vivo não é o mais intenso, é o mais regulado. Ele entende que a atração precisa de espaço para respirar. Ele não confunde silêncio com rejeição. Ele não transforma cada pausa em crise. Ele continua inteiro, mesmo sem resposta imediata. Isso exige maturidade. E aqui vai a crítica necessária. Se você entra em pânico toda vez que não recebe retorno emocional rápido, você não está pronto para sustentar uma conexão profunda. Não é um ataque, é um chamado para crescer. Porque força emocional não é insistir. É aguentar o desconforto sem agir impulsivamente. É confiar na própria presença sem precisar prová-la. É entender que desejo não se negocia, ele se permite. Respira comigo agora. O erro não está em sentir, está em reagir sem consciência. Quando você age para aliviar sua ansiedade, você coloca o peso dela nos ombros dela. E ninguém se sente atraído por responsabilidade emocional precoce. O que você pode fazer de forma prática agora? Primeiro, observe seus impulsos antes de agir. Se a vontade de falar vem do medo, espere. Segundo, mantenha sua rotina e seu propósito ativos. Isso cria base interna. Terceiro, quando houver contato, seja claro e calmo, não emocionalmente carregado. Quarto, aceite que nem toda emoção precisa de resposta imediata. O erro que você precisa evitar com urgência? Não confunda vulnerabilidade com descarga emocional. Uma constrói conexão, a outra cria resistência. Uma frase simples, madura que demonstra isso na prática seria: gosto da nossa troca, vamos no ritmo certo. Sem cobrança, sem pressão, sem jogo. Agora eu quero te perguntar algo importante. Em quantas situações você tentou resolver algo que ainda estava sendo sentido? No próximo ponto você vai descobrir o tipo de presença que faz uma mulher voltar sem você chamar. E por que isso só funciona quando você para de tentar controlar o resultado. E se você ficar até o final, eu vou te mostrar o ajuste interno que separa homens respeitados de homens apenas desejados por um momento.
O tipo de presença que faz ela voltar sem você, chamar a maioria dos homens acha que para uma mulher voltar, ele precisa agir. Mas os homens que ela procura de novo são os que não precisaram ir atrás. Aqui está a verdade central. O homem que permanece na mente dela é aquele cuja presença cria calma interna, não excitação caótica. Isso é contraintuitivo, então presta atenção. Psicologicamente, o cérebro associa pessoas a estados emocionais, não a palavras, não a promessas, a sensações internas. Quando uma mulher se afasta, ela não está tentando esquecer você. Ela está tentando regular o que sente. E nesse processo, o cérebro faz uma pergunta silenciosa: com quem eu me sinto mais estável sendo eu mesma? A resposta nunca é o homem que pressiona. Nunca é o homem que tenta provocar reação. Nunca é o homem que precisa de retorno emocional para se sentir inteiro. É o homem cuja presença não invade, não exige e não oscila. Existe um mecanismo simples aqui. Segurança emocional reduz ruído mental. Quando não há cobrança, o sistema nervoso relaxa. Quando não há perseguição, a curiosidade reaparece. Quando não há tentativa de controle, a emoção encontra espaço para voltar por conta própria. Esse tipo de presença não cria pico imediato de dopamina. Ela cria algo mais raro, associação positiva de longo prazo. O cérebro começa a antecipar calma, clareza e estabilidade quando pensa naquele homem. E é por isso que, mesmo em silêncio, ele não sai da mente dela. Agora, observa o contraste interno. De um lado, o homem que reage a cada afastamento como ameaça. Ele muda o tom, ele cobra indiretamente. Ele tenta ser mais interessante, mais disponível, mais presente. Ele acha que está demonstrando maturidade emocional, mas sem perceber, ele está transmitindo dependência emocional. Do outro lado, Ogo. Ele não se aproxima por mede homem que mantém consistência interna. Ele não desaparece por jogo. Ele não se aproxima por medo. Ele continua sendo quem é, com ou sem validação externa. Ele não usa o silêncio como punição, nem a atenção como moeda. Ele simplesmente permanece estável, e essa estabilidade comunica algo poderoso. Eu não preciso te convencer de nada. Isso toca diretamente na autoimagem dela, porque estar perto de alguém assim permite que ela também se sinta inteira, sem ter que performar, agradar ou decidir rápido demais. A presença dele vira um lugar seguro para sentir, e sentimentos gostam de voltar para onde são bem recebidos. Aqui está a parte que muitos homens resistem a aceitar. Atração profunda não responde à urgência, ela responde à postura. Você não faz uma mulher voltar criando impacto. Você faz uma mulher voltar criando paz emocional associada à sua presença. Pausa aqui comigo. Isso não é passividade, é domínio emocional. É escolher não reagir impulsivamente. É confiar que quem você é sustenta mais do que qualquer estratégia. Agora, o que você pode aplicar de forma clara e ética? Primeiro, pare de monitorar sinais o tempo todo. Isso te tira do centro. Segundo, mantenha seu ritmo de vida, seus compromissos, sua energia. Isso cria base interna. Terceiro, quando houver contato, esteja presente por inteiro, mas sem expectativa de resultado. Quarto, aceite que o retorno dela precisa ser escolha, não resposta à pressão. O erro que mais destrói essa dinâmica é sutil, confundir, não fazer nada com frieza ou indiferença. Presença não é ausência, presença é estabilidade sem invasão. Uma frase simples que expressa isso com maturidade seria: gosto de estar perto de você, sem pressa. Nada além disso, nenhuma leitura escondida, nenhuma cobrança silenciosa. Agora me responde com sinceridade. Você já percebeu alguém voltar quando você finalmente parou de tentar controlar o ritmo? Porque quando você entende isso, algo muda internamente. Você deixa de agir para ser escolhido e começa a se posicionar como alguém que pode ser escolhido com tranquilidade. E é exatamente nesse ponto que o jogo muda. Não porque você fez algo a mais, mas porque você parou de fazer o que afastava. Aqui vai a afirmação que vai incomodar muita gente e libertar quem está pronto para ouvir. A maioria dos homens não perde mulheres por falta de atração. Perde porque tenta ser escolhido antes de se tornar estável por dentro. Isso soa duro, mas é verdadeiro. Você não foi rejeitado porque não era suficiente. Você foi rejeitado porque tentou transformar emoção em garantia, conexão em contrato, sentimento em confirmação imediata, e isso quebra o que deveria amadurecer. Mulheres não se afastam do homem que desperta algo forte. Elas se afastam do homem que não consegue sustentar o que desperta. Não por maldade,
Não por jogo, mas porque o corpo delas responde à segurança emocional mais do que à promessa verbal. E aqui está o ponto que ninguém diz em voz alta. Quando você corre atrás da escolha, você abdica da postura. E sem postura, não há desejo que sobreviva ao tempo. Você não precisa ser frio. Você não precisa ser distante. Você não precisa ignorar ninguém. Você precisa parar de negociar seu centro emocional por atenção temporária. Quando um homem aprende a ficar confortável no silêncio, no espaço, na incerteza natural da atração, algo muda radicalmente. Ele deixa de pressionar o processo. Ele deixa de confundir ansiedade com interesse. Ele deixa de reagir a cada oscilação emocional como se fosse um teste final. E é exatamente nesse momento que ele se torna raro. Não porque ele se tornou melhor do que outros homens, mas porque ele parou de competir por validação. A verdade é simples, mas poucos aceitam. Uma mulher não volta para quem implora por clareza. Ela volta para quem oferece estabilidade sem exigir retorno. Isso não é estratégia, é maturidade emocional. Se esse vídeo te confrontou, ótimo. Significa que algo fez sentido. Se ele te incomodou, melhor ainda. Significa que tocou em um padrão que talvez você nunca tenha questionado. Agora eu quero ouvir você. Conta nos comentários. Em que momento você percebeu que tentar demais estava te afastando? Ou, se nunca percebeu, o que você sente que sempre dá errado quando alguém começa a se afastar? Eu leio os comentários, eu respondo. E quando faz sentido, eu entro em contato. Porque entender isso não é sobre ganhar alguém, é sobre finalmente parar de perder a si mesmo no processo. E quando isso acontece, a dinâmica inteira muda.